colegas, sejam bem-vindos ao Homeoplace. Hoje nós vamos iniciar um projeto, que é o projeto sobre o qual já havia comentado no meu vídeo anterior, e esse projeto será denominado Pai em Gotas. Será uma série de 3 vídeos, onde nós vamos tratar do trio paterno. Eu elegi algumas homeopatias, 3 especificamente, uma para representar cada reino da natureza, em homenagem ao Dia dos Pais. São homeopatias que apresentam como temática central a figura do pai, a experiência com o pai, a vivência com o arquétipo paterno. E nesse primeiro vídeo, pessoal, nós vamos começar tratando de 2 matérias médicas, uma representando o reino animal e a outra o vegetal, respectivamente sépia e licopódio. Bom, pessoal, então nós temos muito trabalho pela frente. Vamos começar o quanto antes por sépia, que é uma personalidade extremamente complexa e densa. Vocês percebem que muitas vezes para falar de uma personalidade eu demoro mais de 1 hora, imagine de 2. Então, de antemão já digo que não sei quanto tempo esse vídeo vai durar. Portanto, mãos à obra. Colegas, preciso de toda a atenção de vocês nesse momento, porque essa parte em que nós vamos começar falando sobre sépia vai ser psicanálise pura, mas todo esse conhecimento profundo ele vai ser necessário para que a gente entenda finalmente a alma de sépia. Qual é o cerne da problemática e dos dilemas de sépia, que são inclusive muitos. Sépia, pessoal, um dos contextos que mais originam sépia, o principal, na verdade, é esse que eu vou descrever a vocês. E há muitas variantes de cenários que se desdobram, a partir desse que eu vou citar a vocês. Letícia, qual é esse contexto principal gerador de personalidade sépia? É sempre mais comum, colegas, nós encontrarmos mulheres sépia em relação a homens. Com o passar do tempo vai ficar mais claro o porquê disso. Mas enfim, nós temos em geral uma infância, uma criação marcada por uma mãe. A mãe de sépias, em geral, ela não é uma mãe afetuosa. Vou riscar aqui um coraçãozinho para vocês lembrarem-se desse detalhe. Isso é muito importante. Nós não teremos nessa criação uma fonte muito marcante de afetuosidade. Nós não tivemos afeto do arquétipo materno. E essa mãe, vou fazer uma setinha para baixo aqui, para indicar que a figura materna ela é omissa. Essa mãe, ela não sustenta uma postura contundente. A personalidade dessa mãe, ela é relativamente apagada em relação à figura do pai. Vou fazer pai aqui em caixa alta e bem grande para vocês entenderem que o pai ele é muito mais representativo no psiquismo daquela criancinha sépia. Ele foi mais representativo que a mãe. Letícia, mas como, em relação ao que esse pai se sobressaiu em relação à mãe? Principalmente em relação à personalidade, caráter, comportamento. Enquanto essa mãe é omissa e não afetuosa, esse pai ele pode aparecer de várias formas. Ou ele pode ser aquele pai que foi presente até substituindo a afetuosidade da mãe, ou ele foi muito marcante, muito presente de outras formas, de formas mais traumáticas, como, por exemplo, um pai alcoólatra, um pai autoritário, um pai violento, um pai que tolhia muito suas crianças, não deixava as crianças fazerem absolutamente nada, excessivamente controlador, rédea curta. Então perceba que de uma forma ou de outra, seja para bem, seja para mal, nós precisamos estar falando de um pai que foi muito mais marcante no psiquismo da criança em relação à mãe. Essa mãe, além de omissa, apagada, ela não concedeu afetuosidade a essa criança. Esse pai se sobressaiu em relação à figura materna. Então nós temos aqui o primeiro estágio
do registro inconsciente de sépia. Estamos aqui formando, sedimentando a personalidade sépia, ainda a nível inconsciente. Bom, durante a condução da criação, esse pai foi se tornando mais evidente. A figura do pai ficou muito mais evidente no psiquismo da criança em relação à mãe. Se nós estamos falando aqui de uma mulher, de uma menina, veja bem, pessoal, que nós temos algo um pouco parecido, não é exatamente a mesma coisa, com a síndrome do Édipo. Para quem estuda psicanálise já sabe exatamente o que eu estou falando. Nós temos aqui um impulso muito inconsciente, pessoal. A personalidade sépia, o cliente sépia nunca vai verbalizar isso aqui. Talvez nem com mecanismos de hipnose ou regressão. Mas existe uma espécie de registro muito rudimentar que diz o seguinte: eu sinto desejo sexual pelo meu pai. Eu sinto um impulso de incesto. Por que que isso ocorre, pessoal? Porque nós estamos falando de uma personalidade animal. Sempre que estamos falando de uma personalidade animal, o tema da sexualidade ele é relativamente instintivo e muito presente. Nós não podemos falar de uma personalidade animal sem deixar de citar como ela lida com a sexualidade e com o universo competitivo que também gira em torno da sexualidade. Pessoal, isso é tão importante enfatizar porque quando nós analisamos como a natureza funciona a nível do reino animal, nós percebemos que todos os esforços, toda a mobilização do reino animal, inclusive a nível hierárquico ali dentro dos grupos, grupo dos lobos, das girafas, dos leões, nós temos uma organização que gira em torno da procriação, da lógica, da canalização do impulso sexual. A partir disso, nós temos a eleição de uma fêmea mais importante, que seria a fêmea alfa, o macho alfa. Então nós temos toda uma estrutura baseada na administração da sexualidade. Como o sépia é um animal, o tema da sexualidade ele é constante no inconsciente desse homem, dessa mulher sépia. Então, se nós temos uma figura masculina que é muito mais presente, hipervalorizada no psiquismo dessa personalidade sépia, nós temos um candidato sexual, um candidato ao acasalamento. Mas é o meu pai. Então, existe uma culpa associada a isso. Porque eu estou ferindo um preceito moral, uma norma moral. Mas, além disso, por que sépia sente tanta culpa? Há outras razões para essa culpa, essa consciência moral tão pesada? Sim, porque além desse ato em si, dessa atratividade configurar um incesto em termos de normas morais, em termos de pauta de conduta moral, nós temos a competição com a mãe. Então eu me sinto culpada porque existe esse desejo tabu em relação a meu pai e ao mesmo tempo estou competindo com minha mãe. Mesmo, pessoal, quando nós estamos falando de um sépia homem, o pai ainda é um objeto de adoração. O pai ele pode quase transformar numa espécie de mito para a personalidade sépia. É muito comum que sépia se pareça muito com o pai em termos de personalidade, mesmo, pessoal, por incrível que pareça, mesmo se nós estivermos falando de um pai que foi alcoólatra, que maltratou a sua prole, ainda assim, ele ocupa um papel tão central no inconsciente de sépia que sépia ainda vai se espelhar um pouco em suas características, buscando a assimilação disso. No caso da mulher, há não apenas esse impulso inconsciente pelo incesto, como também um espelhamento quase mítico. Existe uma projeção, uma vontade de ser igual ao pai. Em que sentido? No caso do homem e da mulher também. Nós temos um desejo de competir com os outros, com as pessoas à minha volta, para provar ao meu pai o meu valor. No caso da mulher sépia, nós temos uma mulher que ela pode competir com o marido, porque ela pensa o seguinte: bom, se eu fizer mais sucesso profissional que o meu marido, se eu ganhar mais dinheiro que ele, se eu for muito mais bem-sucedida que ele, meu pai vai ter orgulho de mim, porque eu venci um homem.
o que significa que eu posso me igualar a ele. Ele terá orgulho de mim, porque eu subjuguei um homem, provando que eu tenho força e valor o bastante para ser como ele. Lembre-se, pessoal, personalidades animais, nós temos o tema da sexualidade e da competitividade principalmente. Raramente nós vamos achar um animal na matéria médica que não seja competitivo. Se ele não for o agente da competição, aquele que faz acontecer, aquele que trabalha duro, ele vai assumir um papel passivo, ele vai ser aquela pessoa que acata ordens superiores. Mas é uma pessoa que se sente bem dentro desse contexto selvagem. Vença o melhor. Vamos competir para provar o valor de quem é o melhor, de quem tem mais mérito. Muito cedo, essa pessoa ela já entende que ela não terá carinho, não terá afeto. Porque a mãe ela sempre se recusou a conceder carinho para a sua criança. Então, muito cedo, Sépia já aprende que deve se tornar autossuficiente na questão afetiva. É por isso que, num primeiro momento, pessoal, nós temos a impressão de que é uma pessoa muito seca. Se no caso nós tivermos aqui uma mulher, que é o mais comum, nós temos a impressão que é uma mulher mais amarga, uma mulher azeda, uma mulher árida. Ela não passa acolhimento, ela não transmite calor, ela não transmite intensidade. Você olha nos olhos da mulher Sépia e ela soa algo como uma espécie de piloto automático. Mas apesar disso, apesar dessa autossuficiência afetiva, dela não buscar afetuosidade, ela pode buscar o casamento não apenas em função disso que eu acabei de dizer a vocês, para provar para o marido que ela é boa, porque sempre existe esse desejo de provar o seu valor no caso do reino animal, como também existe a demanda sexual. O animal deseja acasalar, ele deseja procriar. Então a mulher Sépia se casa, mas essa mulher, pessoal, desde cedo, ela já aprendeu que ela não teria afeto e ela começou a dirigir a sua energia para outros setores da sua vida, em geral para o setor executivo. Por isso que são pessoas trabalhadoras, como é típico do reino animal, conforme eu descrevi a vocês. Então, uma mulher que ela é muito orientada para o trabalho, para as ocupações, mas ela se casou. Vamos supor que ela tenha se casado. Normalmente vão buscar o casamento pela questão da descarga sexual. É um animal, estamos falando de um animal. Então ela vai se casar em geral pela demanda sexual. Só que veja bem, pessoal, dentro do casamento ela começa a enfrentar os seus primeiros dilemas, que é o seguinte: eu sou independente, eu consigo fazer tudo, eu não preciso de um parceiro para absolutamente nada. Só que eu preciso mostrar que eu me importo com eles, com a minha família, com meu marido, com os meus filhos. Eu preciso mostrar que eu tenho consideração por eles, que eu tenho afeto, eu preciso mostrar algum nível de fragilidade, de dependência. Preciso fazer algo por eles para eles se darem conta de que eu estou aqui. Eu realmente não estou aqui só de carne e osso, eu estou presente. Então é uma personalidade que desde cedo, desde o início ali dos primeiros anos do casamento, já começa a vivenciar esse dilema entre ser independente demais, ser ocupada demais e precisar despender atenção para o marido e para os filhos. Normalmente, com o passar dos anos, isso fica mais evidente. A mulher Sépia ela vai se forçar a fazer sexo com o marido. Nunca quer, raramente ela está interessada. Ela tende a suprimir esse desejo. Por que da supressão do desejo? Porque originalmente ela sentia pelo pai. Então sempre que ela sente a chama da libido acendendo, ela já sente que, nossa, eu estou infringindo aqui uma conduta moral, é um tabu, eu não posso sentir isso. Então há repressão. E ela já se acostumou a reprimir desde muito cedo, desde a adolescência. Então quando ela chega ao casamento, ela ainda sustenta essa repressão. Acasalar com o marido é acasalar com o pai. Daí a repressão insistente. Constantemente é uma mulher que sonha com estupro. Ela sente que ela está sendo violada. Por quê? Porque no fim das contas isso não é tão diferente da realidade. Ela está sempre se forçando a fazer sexo com o marido, para agradar o marido.
Isso é constante não apenas no âmbito sexual, pessoal. Como ela não é afetuosa, mas ela precisa mostrar isso, nós temos uma mulher que ela sente 24 horas por dia que tudo que ela faz, especialmente envolvendo o universo doméstico, é uma obrigação, ela está fazendo empurrado. Não é porque ela quer, mas é porque ela precisa sustentar as aparências, ela precisa sustentar o ninho, aquela fachada da família tradicional. Só que isso pesa muito na personalidade sépia. Por isso, pessoal, daqui nós já podemos deduzir quais são os miasmas regentes de sépia. Nós temos dois miasmas que vibram praticamente na mesma intensidade. Nós temos o luetismo, vou abreviar, que é realmente uma palavra muito grande, mas a psicose. O luetismo, colegas, ele está bastante evidente em sépia, especialmente se você analisa a inquietação de sépia, sempre ocupada, sempre trabalhando, sempre no estado de fuga da afetuosidade. Porque a afetuosidade é uma obrigação, não é algo espontâneo de sépia. Sépia não recebeu isso, consequentemente não sabe doar isso. A psicose, ela é presente ali dentro do cenário doméstico, porque essa mulher, tudo que ela faz ali dentro é empurrado, é forçado, não é natural dela, mas ela precisa sustentar uma fachada de que se importa, de que sente alguma coisa pelo seu marido, pelos familiares. Então nós temos a fuga, representada pelo luetismo, e pela proatividade, é uma pessoa que está sempre fazendo alguma coisa, sempre ocupada, sempre executando. E nós temos a máscara, representada pela psicose. Ou ainda, o desejo de liberdade e total ausência de vínculos do luetismo se soma à sujeição, necessidade de anular a si mesma, necessidade de constituir laços de dependência justamente para gerar vínculo com as pessoas. Mas ainda assim é uma fachada de um vínculo, não é um vínculo real. Portanto, nós temos a psicose se manifestando como sinônimo de um comportamento não espontâneo, de um comportamento artificial. Porque onde sépia gostaria intimamente de se centrar, de se posicionar, é em meio à liberdade, a total ausência de vínculos. Mas eu preciso da minha família, eu preciso das pessoas, portanto eu preciso me sujeitar a elas, preciso nutrir uma certa dependência delas para que eu tenha algum vínculo com elas. Diagnósticos diferenciais, colegas, aprendemos muito com diagnósticos diferenciais. O que é isso, Letícia? É comparação com outras homeopatias que apresentam alguns traços parecidos com aquela que a gente está estudando. Muito comum, essa comparação é a mais clássica, sépia e laquesis. Ah, Letícia, o que uma tem a ver com a outra? Pessoal, em geral, quando nós estamos falando de um animal, nós estamos falando de uma pessoa que tende ao sarcasmo. Aquela pessoa que ela sempre faz um comentário muito crítico, muito depreciativo, até porque é uma pessoa que não apresenta verdadeiramente vínculos com os outros. Então é muito fácil ela jogar os outros para baixo. Então nós temos essa lábia sarcástica, essa lábia ácida, irônica, em ambas as homeopatias, laquesis e sépia. Mas um outro traço que é típico, comum dessas personalidades, é a preocupação com a atratividade. No caso de sépia, nós temos, em geral, uma mulher que está muito descontente com a própria aparência. É uma mulher que tende mais à anorexia pelo fato de se preocupar com estar magra. Mulher que pode ter, inclusive, um pavor mortal de engordar. Outros traços nós temos em comum, tanto no caso de laquesis quanto no caso de sépia, a inveja. São homeopatias invejosas. Por quê? Porque estamos falando de animais. Animais estão sempre se comparando uns com os outros para ver quem é o mais atraente, quem vai ter o sucesso reprodutivo no fim das contas. Agora veja bem, para laquesis, se laquesis tiver provado que ela é a mais linda de todas, que ela é a mais inteligente, além de linda, é inteligente, que ela consegue dominar a atenção do sexo oposto, se laquesis tiver isso,
Se ela sentir que ela conquistou 100% o marido ou os parceiros em geral, ela está bem. Pronto, os dilemas de Laquese estão resolvidos. Ela venceu a competição. Em Sépia, isso não é o bastante. Outra diferença, agora o que separa Laquesis e Sépia, outro componente, pessoal. Laquesis, como eu disse a vocês, se ela sentir que ela está mais atraente, que ela é mais atraente, ela sente que o relacionamento pode dar certo por tempo indeterminado. Sépia, não necessariamente. Para Sépia, pessoal, a sensação que Sépia realmente carrega é a de que ela nunca vai conseguir ser feliz dentro do contexto afetivo, principalmente em função da dificuldade de se entregar afetuosamente e sexualmente. Portanto, há uma sensação de desesperança em relação ao relacionamento. Não há nada que remova esse descrédito da visão de Sépia em relação aos relacionamentos humanos. Nunca acredita que pode dar certo no sentido dela ser feliz, realizada no relacionamento. Pessoal, temos também constantemente algumas comparações sendo feitas com Sépia e Tarêntula. Todavia, pessoal, há algumas diferenças, mas vamos nos ater aqui a pontos em comum. O que Tarêntula tem em comum com Sépia, principalmente a proatividade. Vocês devem conhecer Tarêntula como aquela personalidade que não para, aquela pessoa que ela não consegue literalmente ficar parada. Outros pontos, estamos falando de um animal, apesar de ser um inseto, no caso de Tarêntula, é um animal. Em sendo animal, existe a preocupação com a atratividade. Também temos, além disso, um ponto em comum que vem, de certa forma, como desdobramento da atratividade, que é a sensação de amor não correspondido. No caso de Sépia, principalmente porque é Sépia que não corresponde ao amor. Na verdade, pessoal, o que é mais comum é que Sépia se case com alguém que gosta muito dela, que sente muita atração por ela, mas a recíproca é que nunca é verdadeira. Agora, as diferenças. Tarêntula, pessoal. Em Tarêntula já há uma preocupação maior com a atratividade. Nossa, como é que eu estou? Será que eu sou realmente a pessoa mais atraente do pedaço? Será que eu estou me sobressaindo em relação às pessoas aqui à volta? Será que eu estou me destacando? Essa preocupação é maior no caso de Tarêntula. Nós temos também alguns traços de manipulação e de simulação que nós sabemos que já existem no reino animal de forma geral, mas no caso de Tarêntula esses traços são muito mais evidentes em relação à Sépia. Sépia não nutre tanto o desejo de enganar, de manipular, de mentir, tal como em Tarêntula. Outra comparação constante, pessoal, é entre Sépia e Natro Muriático. Shankaran ele estabeleceu uma analogia perfeita entre essas duas personalidades. Eu vou esquematizar aqui em resumo para vocês. Basicamente, Shankaran entende que Sépia ocuparia, digamos, esse círculo em termos de complexidade e características de personalidade. Natro Muriático é uma parcela de Sépia. Vou colocar aqui cloreto de sódio, porque é basicamente a homeopatia do cloreto de sódio. Aspectos em comum. Natro se preocupa com decepções amorosas. Isso baqueia, nós sabemos que baqueia, derruba a personalidade Natro Muriático. Também é uma personalidade preocupada com o corpo. As questões de aceitação do próprio corpo são típicas do reino animal, mas típicas também nesse sal cloreto de sódio, Natro Muriático. Então essas são características em comum. Mas onde nós começamos a ver as dissidências? Natro Muriático, pessoal, um resumo da origem das queixas de Natro é a seguinte. O elemento sódio, ele diz respeito à formação de relações. Vou representar relações por uma rede de contatos. O elemento sódio, uma das assinaturas centrais do elemento sódio é a formação de relacionamentos. E o cloro? O cloro, ele trata exatamente do oposto, das rupturas. Então, os dilemas de Natro Muriático giram em torno
dessas duas assinaturas: formação de relacionamentos e rupturas de relacionamentos. Sépia se preocupa com a formação, ruptura de relacionamentos? Sim. Mas os seus dilemas transcendem esse universo de Natro Muriático. Eu me preocupo com a formação das relações, porque eu tenho que pensar como eu vou manter essas relações. A ruptura ela é sempre iminente, porque o contexto de relações, ao mesmo tempo que eu preciso dele, ele me corrói. Porque eu preciso me anular, eu preciso me desapegar de aspectos da minha própria natureza para manter esses vínculos. Então perceba, pessoal, que os dilemas eles estão no nível mais profundo. Se preocupa com a formação, se preocupa com a possibilidade de ruptura, porque é sempre uma possibilidade de fato. Sépia sempre acha que está em vias de romper suas relações, sempre acha que pode não suportar mais a dominação e a sujeição a situações que ela não queria estar, que ela não queria experimentar, vivenciar. Então nós temos isso em Sépia, mas principalmente o dilema entre o amor e a ocupação. Gostaria de ser livre para fazer o que eu quiser, me ocupar com o que eu quiser, mas tem o universo doméstico, tem o ninho, tenho que me relacionar com as pessoas, então eu tenho que me anular em alguma escala. Então o dilema envolve isso, mas algo além disso também. Pessoal, Shankaran, no seu livro A Alma dos Remédios, A Alma dos Medicamentos, ele também compara Nux com Sépia, e ele diz que Nux é como se fosse a versão aguda de Sépia. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Que em algumas circunstâncias, Sépia pode necessitar de Nux, em alguns momentos, dentro de alguns cenários específicos, como, por exemplo, e principalmente, o cenário de sobrecarga de trabalho. Lembre-se, é no trabalho, é pro trabalho, na verdade, que Sépia foge. Sépia, se dependesse dos impulsos naturais de Sépia, Sépia se enterraria no universo do trabalho. Então a sobrecarga sempre é um fantasma muito presente, muito possível. Então Nux pode se encaixar perfeitamente para a personalidade Sépia dentro dessas circunstâncias. Nux também compartilha algumas características com Sépia. Nux é friorento, tal como Sépia. Nux também pode ter prisão de ventre, estar sempre constipado, tal como Sépia. Mas o que Shankaran apresenta como possibilidade é de Nux ser indicado dentro desse cenário de sobrecarga de trabalho, quando Sépia está no modo workaholic. Letícia, então os laços de Sépia eles são sempre artificiais. Sépia se anula, se sujeita aos filhos e ao marido para manter alguma ligação com eles, nem que seja um link ali de dependência. Mas é a forma que essa personalidade encontra de estabelecer vínculos, é se sujeitando, se anulando. Mas como essa pessoa cria filhos? Lembre-se, pessoal, o problema de Sépia ele começou na mãe. A mãe que não cedeu afeto, que não desempenhou o seu papel, o que contribui para a exacerbação da figura do pai, gerando todos aqueles dilemas, a culpa pelo incesto, pela competição sexual com a mãe e assim por diante. Nós vimos que a raiz foi a mãe, foi o estopim. A mãe não cedeu carinho, não cedeu afeto, não cedeu amor. Cedo a criança entendeu que ela não teria amor de lugar nenhum. Então, como essa personalidade vai conseguir ceder algo que ela não recebeu? Ela precisa encontrar uma forma paliativa de não gerar essa carência nos filhos. E Sépia, pessoal, tem um nível de autoconsciência fenomenal. Sépia geralmente é consciente de todos esses dilemas que eu citei. Por isso ela sente uma culpa tão grande. Porque ela sente o problema, ela sabe geralmente a raiz do problema, sabe definir o dilema, mas não sabe como sair daquilo. Então para ela é como se ela estivesse fazendo ela mesma sofrer e as pessoas à volta dela sofrerem com a sua aridez, com a sua falta de calor humano. Ela sabe que faz os outros sofrerem, mas não consegue sair pura e simplesmente. Então como essa mulher ela vai criar os seus filhos?
ela pode apelar para dois mecanismos que visam compensar a sua falta de capacidade, a sua inaptidão para transmitir afeto. Ela pode superproteger os filhos. Ela pode superproteger. Se eu superprotejo, só que essa superproteção, pessoal, ela é asfixiante, ela é inibitória. Essa superproteção, ela pode ser confundida com excesso de amor. Então pode ser uma forma de sépia canalizar esse amor paliativo à sua prole. Ou nós podemos ter aquela mãe pseudo-liberal. Ah, pode fazer o que você quiser. Não precisa avisar onde vai, não. Com quem você está saindo. Pode ir, vai ser livre, vai fazer o que você quiser. Só que isso aqui, na verdade, é um abandono. É um abandono disfarçado de liberalismo. Só que ela precisa justificar para si mesma, para não incitar outra crise moral, de que, na verdade, ela está deixando seus filhos livres. Ela não os está abandonando. Ela está os deixando livres para fazer o que quiserem. Então, essa falta de afeto, ela pode ser compensada dessas duas formas. O mais comum é a pseudo-liberalização da criação dos filhos. Eu não sei se vocês sabiam, pessoal, sépia, só para que vocês tenham uma ideia de onde veio essa homeopatia, ela é feita a partir daquela tinta que um animal chamado choco, ele libera para turvar a visão dos predadores. Fica mais ou menos próximo ali do orifício anal. Não é a lula, não é o polvo, ele se chama choco. Parece muito com a lula, o polvo, esses animais eles têm muitas semelhanças entre si. Mas o nome da espécie, a partir da qual nós temos a homeopatia sépia, é choco. Digitem aí no Google e vocês vão ver mais ou menos a cara do bichinho. Parece muito com a lula e com o próprio polvo. Então, pessoal, não sei se vocês sabiam também, mas o choco, ele libera aproximadamente uns 300 ovos. 300 ovos de uma vez, o que é até desproporcional para o tamanho do animal. Ele vai liberar esses ovos e essa mãe ela vai embora. Ela não é presente ali na eclosão dos ovos, dos filhotinhos. Ela vai embora, mas veja, ela própria não suporta o abandono. Nós podemos fazer uma analogia com a personalidade sépia. Tanto é fato que ela morre. Essa mãe, ela coloca aquela quantidade absurda de ovos e morre. Essa mãe, ela é ciente, lembre-se, nós estamos falando de uma personalidade hiperconsciente de si. Então, quando ela percebe que na verdade, o que ela está fazendo é abandonando a responsabilidade de doar afeto aos seus filhos, que ela os está abandonando de uma forma ou de outra, no fim das contas, essa é a realidade, ela começa a entrar numa crise moral muito forte. Essa crise moral, a primeira crise moral, nós já sabemos que é aquela originária da infância, da possibilidade de incesto com o pai. A crise moral, ela vem dali. Agora, quando essa mulher é mãe, isso aumenta ainda mais, porque ela sabe que está abandonando os filhos, sabe que não deveria abandonar, mas não sabe fazer diferente. Então nós temos uma crise moral que já existia, agora ela se agiganta e nós temos um quadro depressivo crônico instalado na mãe sépia. Letícia, você falou demais da mulher sépia e o homem. Quais dilemas esse homem vai viver? Bom, pessoal, nós podemos voltar ali no início da aula e colocarmos ali um menino. Vamos pegar uma criancinha ali do sexo masculino. Nós temos a mãe omissa, a mãe não cedeu afeto. E temos um pai hipertrofiado, seja porque ele próprio substituiu a mãe, porque era controlador, enfim, nós temos que identificar esse antagonismo entre a representatividade, o impacto da experiência com a mãe e com a do pai. O pai, ele está exacerbado. Então vamos lá, a criança do sexo masculino. Ok, o pai, ele impactou muito mais o inconsciente dessa criança. Só que nós temos agora um menino contra seu pai. Por quê? Porque os machos, na natureza, em geral, eles competem entre si. E aqui nós temos, sim, a síndrome do Édipo, tal como ela é. Nós temos aquele homem
que no início ele até se inspira no pai. O pai é uma espécie de mito. Aquela criança, ela se pauta na referência paterna como uma espécie de culto. Isso é muito evidente quando a criança é muito pequena. Com o passar dos anos, aquela admiração, ela começa a ceder. Aquele adolescente, ele começa a perceber a humanidade do pai dele. Começa a perceber que, meu pai tem defeitos, ele não é aquele herói que eu achava que ele fosse. Então agora os esforços, eles vão girar em torno da superação do pai. Não, eu vou ser melhor que o meu pai. Muitas vezes o homem é consciente disso, que ele está, na verdade, competindo com o seu pai. E se ele está competindo com o pai, qual tende a ser o troféu dele? Se o pai é casado com a mãe, a proposta implícita é ele acasalar agora com a sua mãe. Por isso, os homens sépia, eles tendem a buscar em suas esposas a representação da mãe. Eles buscam uma mulher que tenha características similares à de sua mãe. E todo o resto, pessoal, aquele dilema central entre me sujeitar, me anular, para eu estabelecer vínculo com outro, conciliar isso com o excesso de trabalho, com as ocupações, como é que eu concilio essa mecânica entre o que eu queria fazer e o que eu me sinto obrigado a fazer? No caso do homem, pessoal, esse dilema ele existe, só que ele é muito menos perceptível em relação à mulher, porque não se espera, culturalmente, do homem ocidental, não se espera, pessoal, não estou falando que é impossível, mas não se espera tradicionalmente que o homem se ocupe dos afazeres da casa, que ele pegue a mão na massa ali na criação dos filhos. Ele normalmente é uma figura mais distante, ele assume esse papel de provedor. Então veja bem, o cenário ele já está formado no caso do homem contemporâneo, o homem ocidental, o modelo patriarcal especificamente. Esse cenário ele já é adequado para o homem sépia, porque ele agora tem uma desculpa para viver imerso no trabalho, que é justamente o que ele já queria fazer no fim das contas. Então nós temos aqui um homem que ele vai se dedicar mais ainda ao trabalho, porque tem um aval cultural também. Se espera que eu faça isso, que eu fique mais tempo fora de casa, me doando liberdade para que eu possa trabalhar à torta e à direita, fazer tudo o que eu quiser. Então esse dilema entre sujeição e liberdade não é o esperado culturalmente do homem. Não é dada essa oportunidade para ele vivenciar esse dilema. No caso da mulher, já se espera que ela abrace o universo doméstico. Só que Sépia tem pavor desse contexto doméstico porque ela entende que isso a tolhe. Ela não entende o ninho doméstico como uma bolha de amor, onde eu vou criar os meus filhos amorosamente, interagir com eles, interagir afetuosamente com o meu marido. É uma obrigação, não é espontâneo da personalidade sépia. No caso do homem, isso não é esperado dele, portanto ele tem essa desculpa cultural para realmente fugir, se refugiar no seu trabalho, aparecer só à noite para dormir. Estão cansados? Eu ainda não me cansei. Vamos agora a um reino mais sensível, o reino vegetal com Licopódio. Colegas, Licopódio. Licopodium clavatum é uma homeopatia feita a partir de uma espécie de musgo, mas esse musgo no passado já foi um vegetal gigantesco. Essa historinha todo mundo já ouviu quando trabalhou com a matéria médica de Licopodium no curso de homeopatia. Mas, por mais que eu tente evitar clichês, essa historinha, ela basicamente nos fornece todas as respostas de que a gente precisa para analisar em profundidade Licopodium. Se a gente sabe que esse vegetal ele era de grande porte no passado e atualmente ele é rasteiro, nós já podemos deduzir que existe uma minusvalia, um sentimento de inferioridade permeando o tempo todo o psiquismo desse indivíduo. Mas como essa série ela tem como objetivo homenagear os pais, primeiramente é importante nós situarmos a figura, o tema do pai no inconsciente de Licopodium. Quem foi o pai para a criança Licopodium? No caso de Sépia,
a mãe ela tinha uma importância menor em relação ao pai, em termos de impacto no inconsciente. Só que agora, a importância da mãe ela é realmente irrelevante. O papel da mãe ele é irrelevante nesse caso. Nós temos boa parte das crenças limitantes girando em torno de uma experiência com o pai ainda na fase de infância. Esse pai, diferentemente de Sépia, ele não é possível que esse pai tenha sido um pai amoroso, bondoso. Em Sépia, esse pai bondoso pode ter substituído a mãe. Aqui em Licopódio, não. Nós só temos um tipo de pai presente na memória de Licopódio, que é aquele pai cruel. O pai excessivamente crítico, exigente, autoritário. É o pai implacável, é o pai impiedoso. Então nós temos essa experiência traumática com o pai. Consequentemente, quando essa criança crescer, ela não vai ser uma pessoa afeita ao pai, pessoal. É por isso que nos repertórios nós encontramos Licopódium como a homeopatia que melhor representa a seguinte rubrica: pai, aversão a. Então nós já podemos deduzir o porquê. Houve uma experiência muito traumática com o pai. Quando essa criança cresce, ela tem uma certa aversão, uma dificuldade de superar as más lembranças com o pai. A relação com o pai prossegue não sendo muito boa até a idade adulta. Ah, foi só nesse sentido, Letícia, que o pai marcou essa criança? Só porque, como se fosse algo não digno de relevância. Só porque ele era muito cruel, muito dominador? Não, mas principalmente porque, mediante esse comportamento muito dominador, controlador, autoritário, esse pai incutiu, cristalizou a crença nessa criança de que ela era incapaz, ela era inapta. Esse pai, ele pode inclusive ter verbalizado: olha, você nunca vai ser nada, você não é capaz, você não vai conseguir isso, desiste disso. Então nós temos um arquétipo paterno totalmente negativo. O arquétipo, na sua versão harmonizada do pai, deveria encorajar a criança a se superar. Esse pai desempenha o papel oposto, ele desencoraja a criança a se superar. Então nós temos um pai que incute, cristaliza a crença da incapacidade, da submissão em relação a outros, porque se eu não sou bom em nada, me resta me submeter a quem é melhor. Só que essa criança, ela internaliza essa crença e ela adota o seguinte compromisso. Isso acontece muito cedo, pessoal. A personalidade Licopódium, ela internaliza esse sentimento de inferioridade, mas assume ao mesmo tempo o compromisso de provar ao pai que o pai estava errado. Eu vou empreender duas tarefas aqui. Eu vou provar que meu pai estava errado, então eu vou vencer na vida, eu vou provar que ele estava errado no sentido da minha incapacidade, eu vou me capacitar, vou provar minha competência e ao mesmo tempo eu juro que eu não vou ser igual a ele, eu vou ser bem diferente dele. Então nós temos dois compromissos aqui, duas promessas sendo assumidas. De provar o erro do pai, de provar que você é capaz e correr a todo custo da referência dele. Só que é impressionante, pessoal, quando você assume o compromisso muito veementemente de não ser igual a alguma coisa ou alguém, impressionantemente você cai nessa referência. Você acaba assumindo características que você adoraria evitar. Então são pessoas que ao mesmo tempo que elas tiveram uma experiência muito traumática com o pai, elas carregam semelhanças incríveis com essa figura paterna. Normalmente é o filho que vai dizer: nossa, mãe, você parece demais com o vovô. Nossa, pai, você parece demais com meu avô. Aí o cônjuge muitas vezes salienta isso. É impressionante. Isso prova aquilo que a própria psicanálise e Schouten deixa claro nos seus 3 livros. Homeopatia os Minerais, Homeopatia os Elementos e Lantanídeos Secretos. Ele sempre traz essa observação de que o inconsciente ele é apolar. Então quando você diz não serei igual ao meu pai, você incute essa crença repetidamente no seu inconsciente. Na verdade, o seu inconsciente ele não vai entender esse não no início da frase. Ele só entende: vou ser igual ao meu pai.
Por isso, pessoal, que uma pessoa muito bondosa, ela carrega a semente de uma pessoa muito malévola também. Sempre temos essas duas versões possíveis quando analisamos um certo padrão de personalidade. No caso de Licopódio, ele fugiu tanto dessa referência que acabou assumindo algumas características. Pessoal, a personalidade Licopódio é uma personalidade psórica. Nós falamos pouco de personalidades psóricas e, em sendo psórica, precisamos identificar onde está a psora em Licopódio. Muitas pessoas podem supor que Licopódio seja uma personalidade psicótica. Nós vamos falar mais à frente, um pouco mais ali no final do vídeo, do porquê de não ser uma personalidade psicótica. Por que Licopódio é psórico? Qual é a preocupação central da psora? Qual é o cerne das apreensões da psora? Primeiramente, os psóricos, eles sempre têm a sensação de falta de alguma coisa. Falta de dinheiro, falta de carinho, falta de recursos em geral. Então, essa sensação de falta prevalece. A palavra-chave da psora, segundo Shankaran, é esforço. E essa é a tônica da personalidade de Licopódio. É uma pessoa que não para. Uma pessoa que está sempre trabalhando, sempre buscando algum tipo de realização, sempre ambicionando estar no topo. Então, a pessoa que não para, a pessoa que está sempre apressada. Como ela é muito ativa, isso repercute na sua memória. Licopódio se esquece com frequência de nomes, datas, de uma hora para outra. Esses lapsos de memória, essas amnésias, elas são muito frequentes. De um momento para outro ele já esqueceu do que ele falou, já esqueceu da data, já esqueceu do nome, muitas vezes até dos filhos, da esposa, em função dessa agitação interna. Mas nós vamos entender por que essa agitação ela é tão grande. Mas enfim, Licopódio é uma personalidade psórica, então é uma personalidade marcada pelo esforço. Esforço, no caso da psora, é um esforço muito próximo daquele tipo de esforço empreendido por alguém que está numa condição de sobrevivência. Então, eu preciso trabalhar muito para garantir recursos para mim. Eu preciso trabalhar muito porque é disso que depende a minha vida. Então, perceba que o peso depositado sobre o trabalho, na verdade, sobre tudo, é muito grande. Porque é como se sempre a sua sobrevivência estivesse em jogo. Isso caracteriza a psora. Então, Licopódio é uma personalidade psórica e uma personalidade movida à base da influência paterna, fugindo principalmente da referência paterna para ser diferente do pai, mas paradoxalmente se aproximando dessa referência, e ainda buscando provar ao pai que ele estava errado. Mas Shankaran traz algumas observações interessantes também. Ele diz que Licopódio é o sulfur em sua versão vegetal. Nós vamos entender por quê. Quais semelhanças Licopódio compartilha com o sulfur. Mas Shankaran, pessoal, ainda traz para a gente, e essa foi uma das suas grandes contribuições no tocante à análise de Licopódio, que é uma análise cíclica de homeopatias, e uma dessas homeopatias que compõe esse ciclo é Licopódio. Nós vamos entender como Licopódio compõe esse ciclo e que ciclo é esse. Shankaran nos ensina o seguinte, pessoal. Sulfur é a meta do indivíduo Licopódio. Bom, se é a meta, onde Licopódio estava antes? Ele estava em calcária carbônica. O estágio anterior de Licopódio é o estágio calcária carbônica. Onde entra Licopódio aqui? Calcária carbônica. Quais são as aspirações de calcária carbônica? Nós sabemos que calcária carbônica não tem grandes ambições. Basta para a calcária carbônica a vida básica, a vida normal. Não quero estereotipar, pessoal, mas apenas a título didático, basta para a calcária carbônica o arroz e feijão, as pessoas com as quais ele está acostumado a conviver.
basta esse ninho normal. Inclusive são pessoas que utilizam muito a palavra normal. Então essa vida básica é o bastante para a calcária carbônica. Mas lembre-se, o meu pai lançou uma maldição sobre mim. Ele disse que eu nunca vou conseguir me superar, que eu nunca vou ser alguém na vida. Então eu preciso sair desse ninho para provar que ele estava errado. Eu preciso aspirar ser grande para provar que ele estava equivocado. Esse ápice, pessoal, por que sulfur é o ápice? Porque em sulfur prevalece a sensação de um ego formado. Eu sou alguém, eu sou uma pessoa reconhecida. Então os componentes do ego, um ego que inclusive é apreciado, está aqui em sulfur. Só que venhamos e convenhamos, para chegar a esse ponto de me sentir no ápice, sentir que eu sou uma pessoa prestigiada, apreciada, reconhecida, eu preciso de uma ponte. Eu preciso de uma ponte para sair do pacatismo e alçar o reconhecimento. Essa ponte é Licopódium. Licopódium se situa nessa transição entre a saída do seio familiar, daquela vida doméstica básica, para o ápice do reconhecimento. Por isso são pessoas que trabalham, executam e principalmente são pessoas ambiciosas. Todavia, quando meu pai incutiu aquela crença em mim de que eu não sou capaz, ele incutiu em mim também o senso de inferioridade muito grande, insegurança muito grande. Então veja bem, eu preciso administrar a minha ambição, que é enorme, de ir para o ápice, eu preciso administrar essa vontade de crescer, de ter prestígio, de ter reconhecimento, eu preciso conciliar isso com uma sensação irresistível de minusvalia. Então existe uma discrepância muito grande entre como o Licopódio se sente e onde ele quer chegar. E esses esforços constantes, pessoal, rumo à grandeza, como eu já mencionei, não tem como objetivo apenas comprovar para o pai de que ele estava equivocado em relação à minha incapacidade e inaptidão. Existe uma crença também em Licopódio de que o trabalhar demais, do que o ambicionar o grande demais o tempo todo, as grandes realizações, Licopódio acredita que isso é sinônimo de ser amado. Ser amado não apenas em termos de afetividade, também em termos de afetividade, mas também ser amado pelos outros em geral. Ele sente que ele precisa fazer algo grande, chegar o mais no topo possível, especialmente da ladeira social, digamos assim, da escalada social. Ele precisa ter muito prestígio. E mais, essa jornada de Licopódio rumo à grandeza, ela precisa ser difícil. Então, não basta apenas chegar lá no topo. Precisa ser uma jornada ainda suada. Então eu carrego essas duas crenças de que devo chegar no topo para ser amado e essa caminhada precisa ser ardilosa, precisa ser tortuosa. Eu preciso trabalhar, mas trabalhar duro. O trabalho tem que ser duro. Não pode haver prazer no processo. Preciso trabalhar da forma mais dura possível, mais árida possível, mais tortuosa possível. Bom, Letícia, mas se essa pessoa ela estava aqui, ela já esteve aqui, nem que por um curto período de tempo, e ela pretende chegar lá, será que ela não tem algumas características dessa antiga base, desse antigo ponto onde ela se situava? Sim. Quais são as características de calcária carbônica que estão em Licopódio? Pessoal, Licopódio é aquela pessoa que sente um desconforto imenso com todas as circunstâncias que ela não pode controlar. Todas as ocasiões em que ela precisa confrontar alguma novidade, ela não sabe muito bem o que está esperando, o que vai acontecer, pessoas diferentes, todo o cenário que ele soe ligeiramente desconhecido para Licopódio lhe causa desconforto. Em calcária carbônica isso é muito mais marcante, porém Licopódio também compartilha em alguma escala essa característica.
Consequentemente, nós temos uma característica que as pessoas conhecem muito em licopódio, que é a covardia, o medo. Medo principalmente de se expor, de se expressar, de se posicionar. Só que, todavia, lembre-se daquilo que eu disse no início. Licopódio, a forma como ele age, não tem nada a ver com o jeito que ele se sente. Então ele se sente desconfortável, se sente inferior, fica extremamente ansioso por antecipação, mas ele vai adotar qual tipo de postura, qual tipo de imagem? Aquela que passe uma conotação completamente oposta que ele está sentindo. Por isso que nós conhecemos licopódio como sendo aquela pessoa com uma postura autoritária, dominadora, parece que é muito segura de si. Você nunca diz que ela se sente inferior por causa da postura. Então o dilema interno de licopódio, pessoal, é como se fosse daqueles cachorrinhos pincher. Tem muitos cachorros que são assim, especialmente os de pequeno porte. Eles latem e fica latindo aquele latido fininho, irritante. E aí, quando você ameaça que vai para cima deles, eles saem correndo. Licopódio não é diferente disso. É aquela pessoa que ela dá a entender que ela está no controle da situação, mas quando o bicho pega, ela se acovarda. Então nós temos qual dilema presente em licopódio? O dilema, desculpa os termos, o dilema do cagão e do fodão. Porque por dentro eu sou cagão, mas por fora eu pareço ser fodão. Agora, em relação ao trato com o licopódio, o pessoal é uma pessoa autoritária, é uma pessoa controladora, é uma pessoa que pode soar rígida, todavia gosta de ter pessoas à sua volta, principalmente pessoas as quais ela pode dominar, essa personalidade pode dominar. Pessoas desconhecidas não são tão bem aceitas por licopódio porque ele não sabe se ele vai conseguir dominar aquelas pessoas. Pode ser que aquela pessoa seja um líder melhor que ele, consiga dominar os outros, inclusive a ele. Então ele gosta de estar cercado por pessoas, mas veja bem um detalhe, ele gosta de se cercar de gente que ele consegue dominar, pessoas que são úteis para ele, pessoas que possam servir como trampolim para ele ascender socialmente, mas ele não gosta de jeito nenhum que essas pessoas dependam dele. Por quê? Porque ele não se sente seguro. Ele sabe que ele não é uma pessoa confiável no fim das contas. Se o bicho pegar, lembre-se, ele é cagão, pessoal. Desculpa novamente o termo. Por isso que é aquela pessoa que foge de responsabilidades. Ele dá a entender que se o bicho pegar, ele dá conta do recado. Mas se o bicho pega mesmo, ele sabe que ele vai arregar, digamos assim. Então aquela pessoa que ensaia o autoritarismo dá a entender que dá conta, dá a entender que é uma pessoa segura, mas interiormente ele sabe que ele não é. Então ele corre de pessoas que dependem dele, que ele sabe que ele não vai conseguir honrar a responsabilidade de proteger aquelas pessoas, ele parece ser, mas não é. E isso se reflete especialmente em como ele rege os compromissos. É aquela pessoa que ela pode casar depois de muitos anos, namora, fica noivo ali pela eternidade, depois de muito tempo casa. Isso é o quê? Uma fuga da responsabilidade. Ao mesmo tempo, nós temos uma pessoa compassiva. Nós temos uma pessoa com uma sensibilidade fora do comum à gratidão, mostras de gratidão, mostra de consideração. Se você homenageia licopódio, ele chora. Então nós temos essa faceta sensível aparecendo nessas ocasiões. Se você fizer alguma coisa boa para um licopódio, ele não vai esquecer. Ele vai aproveitar aquela primeira oportunidade de te retribuir o favor. Então nós temos essa faceta mais sentimental de licopódio. Ah, Letícia, onde está o lado vegetal de licopódio, o lado sensível? Pessoal, licopódio entre quatro paredes é uma personalidade altamente imaginativa, intelectual, gosta de estudar. Quando assiste um filme, vê alguma cena que remeta à superação, alguma cena emocionante, pode ir às lágrimas. Ele só não vai deixar isso muito evidente. As pessoas mais íntimas conhecem a faceta sentimental de licopódio, mas a maior parte das pessoas conhecem a faceta dominadora. Licopódio também é muito crítico. É aquela crítica que tem como intuito esvaziar a pessoa de poder. É aquela crítica destrutiva, mas que licopódio maqueia como uma crítica construtiva. Mas eu estou falando isso para o seu bem, para você crescer.
Mas coloca as pessoas lá embaixo, por quê? Porque dessa forma elas são mais fáceis de serem dominadas. Comparações. Algumas pessoas comparam licopódio com cilícia. Algumas semelhanças, inclusive, a nível de biotipo, colegas. Então, o licopódio típico, ela é uma pessoa que tem uma aparência ligeiramente envelhecida. Isso é muito parecido com cilícia. Cilícia também sempre parece que é mais envelhecido em relação à idade cronológica. Então, nós temos a semelhança aqui em relação a biotipo. E também são pessoas que vão nutrir uma ansiedade muito grande quando elas tiverem de se expor. Só que cilícia não duvida que vai conseguir se expor. Cilícia não duvida da sua capacidade, muito pelo contrário. O desconforto de cilícia é o seguinte: se eu pisar na bola, a minha imagem vai ser maculada. E cilícia, inclusive, verbaliza essa palavra, imagem. Então, desconforto é em relação ao aparecer. É a sua imagem ser denegrida de alguma forma. Agora, licopódio, o desconforto, gira em torno, obviamente, da imagem, mas licopódio, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, por se sentir inferior, lembre-se da crença que o pai lhe incutiu, ele nem sabe se ele vai dar conta do recado. Cilícia não tem essa dúvida. Cilícia vai, só tem medo que aconteça alguma coisa que macule sua imagem. Licopódio não. Tem desconforto ali com aparecer, principalmente com falar, mas ele, em primeiro lugar, nem sabe se ele vai dar conta do recado. Crianças licopódio, colegas, as crianças licopódio, elas são licopódios muito evidentes. A maioria das crianças, elas ainda não desenvolveram os mecanismos de construção de uma fachada. Então elas tendem a ser mais transparentes. No caso de licopódio, é muito fácil você identificar essa criança, porque geralmente o que fica mais marcante é a tendência à dominação. Então a criança licopódio, lembre-se do ranço que licopódio carrega de calcária carbônica. Essa criança, ela tem uma turminha. Ela nunca quer sair dessa panelinha, porque ela já não tem certeza se ela vai conseguir dominar outros coleguinhas. Então ela não sai disso. Só que vamos supor que essa criança licopódio, ela nem construiu essa panelinha. Panelinha nem sequer existe. Então, se ela não tiver ninguém para dominar, ela vai preferir ficar sozinha. Por quê? Porque se ela tentar se enturmar, ela vai ter que se colocar à prova. Ao se colocar à prova, inclusive, ela recusa brincar, pessoal, porque ela vai ter que se expor. Pode ser que ela faça alguma cagada ali no processo, pode ser que ela não entenda a brincadeira, que ela seja ridicularizada, e aí sim, ela perde completamente a chance de dominar alguém, porque ela vai ser ridicularizada, ela vai ser inferiorizada. Então nós temos uma criança ou mais retraída, que ela evita se envolver por vaidade meramente, porque ela não quer colocar o dela na reta, ou nós temos aquela criança que nunca sai daquela panelinha. Ela pode aceitar outros membros para essa panelinha, desde que eles sejam membros servis e submissos. Ah, Letícia, eu conheço licopódio como puxa-saco da matéria médica. Onde é que está o puxa-saco nessa análise? Colegas, até agora eu evidenciei licopódio como aquele que domina. Mas como é o licopódio quando tem alguém dominando ele? Porque principalmente no contexto de trabalho, no contexto ali profissional, pode ser que ele não seja o suprassumo ali da hierarquia que ele está ocupando, pode ser que ele esteja no nível abaixo, pode ser que ele ainda esteja construindo o seu domínio. Então, e nessas circunstâncias, Letícia, quando o licopódio está abaixo de alguma autoridade maior que ele? Aí sim nós vemos o puxa-saquismo. Aí sim nós temos o bajulador. Lembre-se, pessoal, daquele cachorrinho que late, 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 aí você bate o pé e ele sai chorando, sai correndo. É exatamente esse processo que ocorre aqui. Se alguém prova superioridade a ele, ele é quase um devoto àquela pessoa, ele quase diviniza aquela pessoa. Aquela pessoa remete inconscientemente à figura do pai, que ele temia na infância. Então, quando ele está nessa posição submissa, ele é realmente o subalterno perfeito. Puxa saco e bajula. Agora, pessoal, veja bem, lembre-se do ranço
de calcária carbônica, a panelinha da criança licopódio. Eu não quero um reino novo. Não quero pessoas novas que eu não sei se eu vou conseguir manipular essas pessoas, não sei se eu vou conseguir controlar essas pessoas. Então o que eu quero? O que eu realmente quero? Eu quero o meu reino que eu já conheço cada vez maior, com mais pessoas submissas. É isso que Licopódium deseja. Mas aqui nesse centro está sempre um pouquinho de calcária carbônica, sempre tem aquele ambiente familiar, aquele ambiente conhecido. Ele nunca vai abdicar disso que ele já conhece, porque ele teme o desconhecido, porque ele não pode controlar o desconhecido. Ah, Letícia, você falou que ia dizer por que essa personalidade ela não é psicótica. Por que Licopódium não é psicótico? Pessoal, para você situar uma personalidade em algum miasma, você tem que analisar o seguinte: aquela pessoa, ela acorda pensando em quê? Qual que é a primeira preocupação da vida dessa pessoa? Quando o Licopódium acorda, a primeira roupa que ele veste, a primeira preocupação que ele incorpora é a ascensão. Eu já acordo pensando naquele compromisso que eu assumi de provar que meu pai estava errado em relação à minha incapacidade. Então ele já acorda pensando nisso, pessoal. Ele já acorda pensando na ascensão dele. Agora, depois disso, vem os meios para atingir a ascensão. E aí vem as máscaras, principalmente aquela fachada de durão, que contrasta com o que ele está sentindo lá dentro realmente, com a covardia que ele sente internamente. Mas veja que a psicose, a máscara, ela aparece depois do desejo de ascensão. Então, primeiro vem o desejo de ascensão e, paralelamente, à vontade de ser grande, vem o esforço. Esforço, conforme Shankaran nos ensina, é a palavra-chave da Apsara. Se o esforço ele é o centro da sua vida, é a sua motivação primordial, então nós estamos falando de uma personalidade psórica. Colegas, agradeço vocês terem me acompanhado até aqui. Nós terminamos hoje o nosso primeiro vídeo, a primeira parte do nosso ciclo Pai em Gotas. Será uma série de 3 vídeos. Nós vamos dedicar o segundo para Grafites, que é mais uma personalidade com alto nível de complexidade e cujo centro também é o pai, conforme nos ensina Schouten, através do seu método periódico. Vamos continuar explorando o elemento carbono no último, terceiro vídeo. E aí, por fim, em paralelo a isso, eu vou fazer uma oferta especial a vocês. Então, aguardo vocês nessa maratona do pai.